Boa noite, amigos de São Vicente, amigos da Praia Grande. Estamos de volta aqui com o nosso TV Com Debate e eu gostaria de agradecer a todos aí, a interatividade, aos comentários que eu venho recebendo no Facebook. O programa do meu amigo Alexandre Yamaguchi causou lá no Facebook. Obrigado a todos. Lembrando a vocês que nós estamos aqui diariamente no canal 11 da NET Digital e no canal 18 da NET Analógica, das 19 às 20 horas, com uma reprise especial ao meio-dia. E caso você perca, caso você não tenha assistido, por exemplo, o programa do meu amigo Alexandre Yamaguchi, que arpoou aquele peixe no Campeonato Pan-Americano de Pesca Submarina e ele veio com dinheiro, acesse o nosso site tvcomdebate.acv.com.br, acesse o nosso YouTube, TV Com Debate com o Manuel Vergara, e nos procure aí nas redes sociais. Nós temos 6 comunidades nas redes sociais aí e estamos para levar para você a melhor informação. Olha, falando em rede social, essa madrugada eu estava dando uma lida lá no Face de São Vicente e eu vi muita gente lá criticar, muita gente apedrejar a Câmara Municipal, muita gente fazer muita crítica. Nós temos alguns fakes lá no Facebook, como o Carlos o Chacal, tem muita gente falando da Câmara. Eu não discordo de praticamente quase nada do que vocês escreveram ali, eu concordo com tudo. Só que eu acho que vocês devem se manifestar, mas vocês devem estar quinta-feira na sessão. Vocês devem chegar até a muradinha ali, chamar o vereador e falar para o vereador o que você escreve. Porque não adianta a gente ficar tirando pedra na Câmara, falando que a Câmara de São Vicente só dá nome para a rua, só dá título de cidadão, e você não faz gestão nenhuma na Câmara Municipal. Você não vai lá cobrar o seu vereador, você não faz um requerimento, você não faz um pedido de instalação de SEI ou SEV, você não pede, por exemplo, um pedido, uma investigação. Qualquer morador de São Vicente pode, num pedaço de papel, requerer qualquer dessas coisas que eu falei. Então, é bacana chegar lá no Face e atirar um monte de pedra? Eu não gosto de fake. Eu sou um camarada que fui processado várias vezes, estou com o oficial de justiça essa semana atrás de mim por causa de uma matéria que eu fiz no site dos Inconfidentes, tenho problemas com políticos que não têm uma conduta digna de estar lá nos representando, mas quando eu posso e sempre que eu posso, eu estou lá, sento, assisto, brigo com o Fernando Bispo por causa daquele painel que está apagado, brigo para mandar limpar os ar-condicionados da Câmara. Então eu acho que vale tudo que você escreve, mas põe o seu nome de verdade lá e vá participar da sessão da Câmara. Não tenha medo. Eu estou aqui numa rede de TV regional, a segunda da região, eu falo a verdade, eu estou falando a verdade. Porque aqui na TV Com, muito diferente das novelas aí da Poderosa, rico não trai a mulher, tá? Não tem filha com amante. Não adota a própria filha, tá? Não adota a própria filha. Não casa o filho gay com uma prostituta. E também não tem um filho que se passa por neto com a prostituta que ele colocou para ser a esposa do filho gay. Aqui, na TV Com São Vicente, na TV Com Praia Grande, na TV Com Santos, a gente está aqui para levar informação e diversão para você. Então, esse é um dos problemas também do povo brasileiro. Está na hora de vocês pararem de ver novela, está na hora de vocês começarem a assistir pela net um Discovery Channel, tá? A ver a TV Com, a se preocupar com a sua cidade e nos prestigiar e nos assistir, porque hoje eu estou com um convidado muito especial, eu estou com o meu amigo do Facebook, Danilo Tavares. A gente tinha outro convidado aí, mas infelizmente chuva, trânsito, o pessoal acaba se atrasando, então ficou o Danilo aqui, que vai nos trazer muita informação. No primeiro bloco nós vamos falar muito sobre cultura. O Danilo Tavares é um dos conselheiros de cultura de São Vicente,
tem vários trabalhos interessantes aí e vai chamar vocês para participar com ele, conosco e com a Secretaria de Cultura, com meu querido Amaury e com todo o pessoal que está envolvido lá na cultura, fugiu o nome agora, o Museu Escravo, nós temos lá o Viana, que está lutando para salvar o Museu Escravo. Eu estou encabeçando uma campanha aí para a gente transformar o ano que vem, os 100 anos da Ponte Pêncil, um patrimônio histórico da Unesco. Vamos valorizar São Vicente, a célula máter dessa nação e a primeira cidade desse país. Danilo, boa noite, obrigado pela tua presença. Você é conselheiro de cultura de São Vicente. Eu queria que você abrisse esse programa, explicando para mim como é que funciona o Conselho de Cultura de São Vicente, qual é a função do Conselho de Cultura, quem pode participar e quem deve participar. Danilo, de novo, boa noite, obrigado. Boa noite, Vergara. Quero cumprimentar os telespectadores. O Conselho de Cultura, ele foi formado há pouco tempo, foi formado em 2011, né? Foi uma luta intensa da sociedade civil. A gente conseguiu pressionar, de certa maneira, a Câmara da outra gestão, do outro período, e aprovamos a lei, fizemos com o apoio da Secretaria da Cultura da época, com o Renato Caruso, fizemos as eleições e conseguimos formar um conselho. Houve a mudança na Prefeitura de São Vicente, do grupo político, então houve uma reorganização estrutural da Prefeitura, as secretarias mudaram. Então, com as secretarias mudando, nós tivemos um período inicial, esse ano principalmente, sem tanta atividade, né, por conta do que a gente teve que remodelar a legislação na Câmara. Certo. Tá? Então, mudaram as secretarias, não havia mais paridade, né, o pessoal da sociedade civil está indo, mas teve secretaria que se juntou, outros que sumiram, outros que surgiram, e a gente fez uma Assembleia Geral, com a presença do secretário Amaury Alves, onde a gente fez um acerto, através de um diálogo positivo, de como que deveria ser essa reorquestração, essa reorganização, e já foi aprovado na Câmara, né, conseguimos essa agilidade com os vereadores também, né, eles foram até que rápidos dentro do processo, e aí a gente já começou a ter um outro processo de atividades nesse momento. Nós conseguimos um espaço para o Conselho de Cultura. Vocês têm, então, um espaço próprio, que eles cederam sala, cederam uma casa, como é que vocês estão instalados? Sim, o nosso presidente do Conselho é o Maurício Oliveira, ele também trabalha na Secretaria da Cultura, junto com a Amaury, e o mercado municipal estava largado até então, né? E como essa mudança de administração ainda tinha ficado meio sem saberem o que fazer. E aí a gente viu um local que tinha tudo a ver e tal, apesar de algumas questões de acessibilidade, por ele ser um prédio histórico, ainda nós não conseguimos, ali não atingiu ainda o que a lei define de correto, mas era um espaço que tinha tudo uma raiz histórica ali que seria interessante para o Conselho. A gente fez um pedido para a Secretaria de Comércio, porque estava sob a administração deles, e com a Secretaria de Comércio, eles também foram bem solícitos e cederam uma sala, através da intervenção do Amaury também, né, com todo mundo num diálogo, conseguimos uma sala lá. Aí a gente já conseguiu pessoas, artistas, já fizemos um grafite, fizemos um desenho nas paredes, a gente já montou uma estrutura de mesa, tudo feito com processo de reutilização de material, e agora lá a nossa ideia é que lá a gente consiga dar vida ali dentro, que se torne uma espécie de mini ateliê, um local onde os artistas podem, não só conselho, podem ir lá e fazer como sala de reunião. Só tem essa questão problemática que tem uma escada, então assim, a acessibilidade ainda não conseguimos atingir, mas tem elevador, um grande vasto. Não um grande vasto não tem. Aliás, o meu querido Amaury Alves, que eu estive com ele na montagem da feira Narra, né? Narra do Japão, né? Foi o Japão agora que teve. E, Amaury, continuo te esperando aqui, né? Desculpa que você trabalha muito, já não dá mais, né? Vê se você vem aqui, você tem um trabalho fantástico aí em São Vicente, você é um homem que trabalha muito,
a gente conhece a tua história, a gente gostaria de contar um pouco com esse teu conhecimento, com essa tua simpatia, para passar para o nosso público aí, que o Amaury foge de mim que nem o diabo foge da cruz, viu? Ah, é? Já convidei ele, ele é uma pessoa queridíssima aqui na emissora, o Augusto tem um carinho por ele fantástico. Danilo, qual é a influência hoje? Você estava falando que os artistas se reúnem lá, tal. Eu sei que geralmente os conselhos municipais, eles são criados para serem ouvidos pelo secretário, pela secretaria e tudo. Qual é a principal reivindicação hoje dos artistas junto ao Conselho Municipal de Cultura? O que busca hoje, por exemplo, um artesão, um pintor, um cantor, um ator e uma série de outros artistas aí, um grafiteiro, um rapper? O que busca hoje? Quais são as ansiedades do artista vicentino e o que ele busca junto ao Conselho de Cultura e, logicamente, à Secretaria de Cultura, além de um espaço que todo mundo quer, vai? São diversas as necessidades, né? Apesar de São Vicente ser uma cidade histórica, ela também tem esse problema histórico de não haver um bom desenvolvimento no setor cultural, e pensando ele não só como social, como mercadológico também. Tá? Uhum. Nós ficamos um pouco à margem e à sombra, principalmente da cidade de Santos. Isso não só na cultura, acho que em todos o processo por conta do porto, da década de 60 e 70, essa questão do boom econômico, e também, mas tem também a parcela das pessoas que foram administradores públicos anteriormente. Então hoje nós temos um mote muito grande de necessidades e desejos do público. O que eu sinto, assim, falta janela, né? Falta janelas que eu digo, falta a gente criar situações de exibição, falta criar uma... Vocês têm um problema grave hoje, que é a questão da obra do teatro, que é um equipamento fantástico, está travada, né? Você concorda que se aquele equipamento tivesse disponível, daria para vocês fazerem muita coisa lá, né? Daria para fazer muita... Você falou, nós não temos janela. Tudo bem. Isso. Janela é fácil de ser criada, mas você precisa do equipamento. Por exemplo, eu não sabia, eu tive aqui com o deputado Luciano Batista, e eu não conheço o centro de convenções totalmente por dentro, né? Então ele falou que existem módulos no centro de convenções de São Vicente, porque eu achava complicadíssimo você fazer um evento lá e porque cabem 11 mil pessoas, né? Se levar 1000 pessoas, fica parecendo que não foi ninguém, né? E ele acabou me explicando que não, que eles têm como ir aumentando, são módulos de 500 pessoas, mas essa questão da janela aí, ela vai ligada diretamente com o equipamento. É uma opinião minha, desculpa te interromper. Concordo. Dentro dessa janela, emendando no que você vai continuar falando aí, qual é a tua demanda maior? São artistas de rua? O que são? Qual é a janela que você busca? Porque você fez uma comparação com Santos. Eu moro no Guarujá e eu não vou a Santos. Eu acho que Santos, culturalmente, hoje, está muito pobre, perto do que foi na década. No geral, uma visão minha pessoal de um homem de 50 anos, que frequentava o teatro semanalmente, tá? Cansei de assistir peças do Plínio Marcos com 15 anos, tá? Iam em todos os shows da década de 80, do New Wave, do surgimento do movimento nacional de música. Eu acho que nós temos uma geração aí, nos últimos 20 anos, perdida, devido à informatização, devido ao videogame, devido a uma série de coisas. A gente vê poucos movimentos culturais. Eu adoro rapper, acompanhei o movimento rapper em São Paulo, tenho milhares de discos de rapper, de conjuntos de periferia, não associo o rapper à violência, eu acho que isso aí é uma questão. Acompanho pela TV Cultura, acompanho pela MTV, gosto da música, gosto do movimento, gosto da sonoridade, mas ouço jazz, ouço rock progressivo. Ontem assisti o Rock in Rio, as bandas metálicas, mas eu sinto falta do movimento cultural. Então, e eu acho que isso aí faz parte de uma geração.
Tá, Você, veja bem, você é um agitador, desculpa te cortar, não. Sim. Você é um agitador cultural, você está inserido hoje no meio. Mas meu filho tem 16 anos, ele passa o final de semana, aquele filho da mãe, jogando. Eu mando ele para o cinema, ele não vai, eu acho que falta alguma coisa para atrair esse jovem, Danilo. Qual é a tua visão nisso aí, por você estar inserido nesse contexto cultural? As demandas de São Vicente, os grupos que vêm, então nós temos pessoas do movimento do Rap Forte lá, que tem demandas, nós temos, são pessoas que têm cadeirantes, tem algum tipo de problema que também eles fazem muita coisa de arte, eles também têm demanda, têm necessidade, na pintura também nós temos, tem grupos de grafite que tem a ver com arte visual, fotografia, nós temos uma série de grupos que já vem aí demonstrando necessidades e querer construir alguma coisa. Acontece que nós temos que entender que a criação da rede, né, ela vai além de você cumprir demandas, né? As demandas elas vão acontecer de forma orgânica a partir do momento que a gente consegue fazer todos os personagens, essas pontas, entenderem que além de saber lidar com a arte dele querer defender o discurso artístico dele, que ele tem que entender que existe o social e o comum, e isso se forma com uma rede, né? E só que a rede, para você formar ela inicialmente, é necessário uma dedicação. Então, a partir do momento que você se sente isolado, excluído, e ao mesmo tempo a necessidade, uma demanda desses excluídos se dedicarem a alguma coisa, vamos dizer assim, a um sistema novo, a formação de rede, então isso é um obstáculo. Que Desculpa eu te perguntar. A pessoa não acreditar mais. Exatamente o que é a formação de rede? Quando você fala assim, nós temos que formar uma rede, exatamente o que é formar essa rede? Formar essa rede? Isso, o que é? A gente criar cada vez mais situações e de diálogos, ferramentas de diálogos, de interação, de exposição de um para o outro, e desenvolver com pautas dentro desse processo as necessidades comuns de todo mundo, para que a gente comece a agir de uma maneira onde que as pessoas vão se ver, as coisas vão acontecer, porque estão conectadas, elas estão se comunicando, um pessoal do grupo... Bom, vamos lá, a gente vê bem, nós estamos falando para um público, tá? Então o que você fala é o seguinte, traduzindo, ainda estou na questão da rede, tá? Nós temos que juntar os rappers, os cadeirantes, temos que juntar os artistas de pintura, os músicos, os artesãos, as escolas, sentar todo mundo e fazer o seguinte... Qual é o nosso objetivo? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Então, o que você fala quando criar uma rede, é juntar todas essas tribos e traçar um objetivo para onde vocês vão. Está faltando interligar essas conexões? Eu acho que está no início já, está no início. Então, a luta nossa, do grupo que eu venho, é da implantação do Plano Nacional de Cultura. Tá? Uma das regras dele é criar um conselho deliberativo, consultivo e fiscalizador paritário, né? Então, metade da sociedade civil, metade do poder público. O outro lado é você ter uma conferência municipal. Tivemos a primeira conferência municipal. O que essa conferência, por exemplo, tratou, o que ela desmistificou? Então, porque aí eu vou te dar uma opinião de um camarada que está olhando por fora a situação e não se ofenda, tá? Eu não trouxe você aqui para te jogar pedra. Mas eu estou achando muito burocrático isso aí. Eu sou um camarada prático. Então, eu acho o seguinte, temos o pessoal do rapper. Então, você é um conselheiro de cultura, chama o conselho de cultura, olha, nós precisamos deixar essa turma aí se manifestar. Mais do que isso, a gente tem que pegar esse pessoal, o poder público e o conselho, pegar esse pessoal do rapper e colocar ele de frente com alguém que saiba fazer um projeto escrito, colocar ele numa mesma rede com quem sabe vender para as empresas, e aí você dá autonomia para ele e para o grupo, porque todo mundo vai estar ganhando nesse sistema, e aí sim criar uma questão da rede ter autogestão. Mas esse processo aí de autogestão é um processo a longo prazo, e a gente o artista, se desculpa, eu não sou artista, sou péssimo com a mão,
Deus só me deu 2 dons. Eu sei escrever bem e sei falar bem. Isso aí não é ser artista. Mas o artista não quer esperar. O artista é um cara up. Eu brinco que eu tinha um jornalista muito amigo meu, que já não está mais com a gente, chamado Ednei Pipino, que ele falava o seguinte: a pizza é boa quando você come quente. Depois que ela esfriou, já não dá. Então, é bacana, eu acho que tudo passa por um sistema de gestão. Eu acho que vocês estão perfeitos, porque o camarada que canta, é ruim de fazer projeto. É ruim de ir lá na Brahma pegar o patrocínio para ler Rouarnet. Eu acho fantástico. Mas isso demanda de tempo, demanda de você fechar as cabeças, montar o grupo, ou você está conseguindo desenvolver essa gestão rápida em São Vicente? Em 2 anos que você falou para mim que está criado o conselho. Não, porque nós tivemos também contratempos. A própria formação do conselho, talvez esteja muito burocrático, porque a própria formação do conselho é um procedimento muito burocrático, onde você tem que lidar com diversas questões administrativas, né? Tá. E assim, mas o meu entendimento, se for das questões a curto prazo, por exemplo, se a gente consegue, existe a cadeira dos músicos lá, então se ele se dedicar e conseguir mapear, nós temos que fazer pesquisa, temos que fazer mapeamento, tem uma série de coisas que tem que ser feito, porque não adianta a gente ficar naquele, sabe quando você está correndo quase caindo? Você tem que cada vez correr mais rápido, senão você cai de queixo no chão. Isso é o que a gente vem fazendo historicamente na política de modo geral. Então assim, de repente nós hoje vamos ter que nos sacrificar um tempo para organizar. Tá? Existem anseios, eu também tenho os meus anseios. Todo mundo tem seus anseios. Mas hoje, a hora é mapear, pesquisar, aglutinar e a gente criar de modo comum como a gente quer o mercado. Né? Como a gente quer que o mercado também não se sobreponha à arte. Né? Sabe por que eu te coloco isso? Pelo seguinte, eu vou te dar uma visão bem simplista de um camarada que está fora de tudo isso aí. Eu dou uma volta em São Vicente tem centenas de praças, tá? Outro dia eu estava na internet, hoje nos Estados Unidos existem igrejas infláveis, que nem armazém. Você chega lá, abre a caixa, liga no compressor, a igreja enche, entra lá 500 fiéis, faz o culto e ela esvazia. Dentro desse sistema aí, eu vi, por exemplo, uma coisa chamada que pouca gente conhece, só quem é velho conhece, que são os coretos, que são aquelas estruturas que antigamente tinha, que não tinha divertimento, não tinha televisão, não tinha novela, não tinha internet, ia lá, a bandinha ficava tocando na praça, como existe hoje na Fonte do Sapo, em Santos, que toca então. Então eu fico pensando, poxa, será que é tão difícil, por exemplo, uma empresa como a Ambev, mapear aí, o meu amigo aqui, Danilo, fala, olha, nós temos aí 100 praças. Aí uma empresa que nem a Ambev compra 100 coretos, que custa aí $1.500, tá? Desses infláveis? Não, esse não é inflável, esse ele é feito com estrutura rígida de plástico, tá? Coloca 100 coretos aí em 100 praças, o teu pessoal aí do Conselho de Cultura pega os artistas e monta uma programação. Então, por exemplo, eu estou lá no Parque Bitaru, tá? Então nós vamos ter, por exemplo, na quinta-feira, vamos começar na quinta-feira, a apresentação do Rapper Vergara. Na sexta-feira vai o pessoal do pagode. No sábado vai o pessoal do jazz. Domingo, eu sou um cara simplista. Então quando você começa a montar uma estrutura de gestão, eu acho burocrático. E aí eu sei que falta gente com iniciativa, falta gente que tem que conhecer o diretor da Ambev, falta o prefeito deixar a pracinha com o mato limpo, com a calçada arrumada, falta a população não jogar entulho na praça. Assim, a ocupação de praça, ela é uma coisa realmente extremamente importante, é o que você vê, o que mais falta. Então eles jogam lixo na praça, porque a praça não é uma vida comunitária positiva, de repente como já teve, mesmo sem estímulo, mas hoje a população é tão grande que as praças, hoje em dia, elas têm que ser administradas. Então, assim, além de você colocar os artistas nas praças e deixar ela adequada, como você falou, a gente fazer um mapeamento e você criar uma programação para quê? Para que haja um turismo interno.
entre bairros. Exatamente. Porque tem gente que mora, por exemplo, na Vila Margarida, jovens de 13 anos, que eles nunca vieram na praia. Né? Eles, infelizmente, ainda tem os becos. Eu acredito. E nunca vieram na praia. Assim, mas se tivesse uma ação numa praça, no bairro vizinho, na Náutica, talvez ele já começaria a sair do bairro. E é muito importante as pessoas se entenderem, saírem de só olhar o micro, né? Porque quando você fica só olhando a sua rua, você não consegue mais, você não é um cidadão que tem poder sobre si e sobre interagir com a sociedade. Então, essa ação das praças, sim, é uma coisa que nós já vemos discutindo internamente. A gente acha que deve haver um mapeamento, talvez a gente criar uma ordem das coisas, como tem que acontecer, um circuito dentro desse processo. Mas olha, Danilo, é bacana, eu acho que isso é um trabalho a longo prazo, tá? Mas nós temos um fator muito importante hoje, que o Danilo colocou aqui brilhantemente, que são os jovens hoje, nos bairros, nos guetos, que nem sequer vão à praia e moram numa cidade que tem uma área insular que nem São Vicente. Logicamente, o Danilo falou aí da Vila Margarida, local, inclusive, que eu estou dando uma recompensa para quem devolver a estátua de Santa Margarida, que sumiu lá de dentro da gruta, mas nós vamos falar muito mais ainda sobre cultura, democratização de mídia, no segundo bloco. Fique com a gente. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Dr. Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente, Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta com o programa TV Com Debate. Eu estou entrevistando aqui o meu amigo Danilo Tavares,
amigo de Facebook, e ele é conselheiro de cultura de São Vicente. Estávamos falando aí de um futuro projeto aí, que eu até o provoquei aqui nos bastidores, que é a ocupação das praças de São Vicente. Hoje as praças de São Vicente estão ocupadas por entulho, por despejo irregular de material de obras e de lixo, e por roedores e pela falta de política em São Vicente. Eu acredito que o Danilo vai comprar a minha ideia aqui e nós vamos fazer uma ocupação das praças. Danilo, você participou recentemente aí das reuniões do Plano Nacional de Cultura. Qual a importância aí do Plano Nacional de Cultura para a cidade de São Vicente? Então, o Plano Nacional de Cultura, ele é um plano que foi amplamente estudado, né, de diversos cases, com diversos pesquisadores e artistas. E o que ele define? Ele define um padrão onde a cidade tem que ter um mínimo de organização e que seja uma organização junto com a população e com os artistas. Não é mais uma coisa verticalizada, como acontece na maioria dos municípios. Então houve um processo de implantação, nós estamos já num período que agora eles vão começar a ter uma certa mais rigidez. A cidade que não tem conselho de cultura paritário, deliberativo, que não faça conferências, que não façam fóruns, que não escute os artistas, elas não vão estar recebendo programas do governo, do Ministério da Cultura e verbas do Ministério da Cultura. Por exemplo, o Ministério da Cultura faz o programa O Circo na Cidade, que ele libera um determinado dinheiro para você fazer uma atividade circense. Se não houver essa estrutura e essa participação do Conselho de Cultura e da cidade junto ao governo federal, ele não recebe essa verba. Não, porque ele fica com esse receio do coronelismo regional. Então, assim, eu vou mandar uma verba e o cara vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. Então, assim, não é mais assim. Então, na verdade, a criação do Conselho, do Plano Nacional de Cultura, é democratizar a verba, funcionaria mais ou menos como uma associação de pais e mestres de uma escola. O dinheiro vem para ser gerido pela APM, e a APM é que fala onde esse dinheiro vai ser investido. Isso. Por exemplo, a Dilma manda 1 milhão para o Conselho de Cultura de São Vicente. Esse dinheiro é destinado, por exemplo, para a questão dos artistas de rua. E aí vocês fazem a gestão, como é que vocês vão investir isso junto ao secretário de Cultura? Uma das coisas que prevê no plano é o fundo de cultura, que muitas cidades não têm, né? Então, São Vicente já tem, a gente precisa reformar ele, Como funciona o fundo de cultura? A cidade é obrigada a fazer uma poupança? O que é o fundo de cultura? O fundo de cultura é uma conta separada, né? Tá. É onde que todas as verbas que foram destinadas do Ministério da Cultura, ou do governo do estado, ou de patrocínio privado para uma ação... Cai nessa conta. E ela é administrada por um conselho, que faz parte do secretário de Cultura, o Conselho de Cultura e os artistas. E aí é uma coisa que torna você dá transparência, você dá participação direta. E dá voz para o artista, dá voz para o artista e participação dele, entendimento dele de como é que é difícil você fazer política, como é difícil você fazer as coisas acontecerem no mundo onde que a gente vem de uma degeneração, a gente vem de um processo em evolução. É histórico, o ser humano ele vem de um modo degenerativo, que se chama degenerência, é esse peso. De repente, eu sou um pouco até meio burocrático, não burocrático, mas estudioso. Teórico, vai. E prático de gestão, e de repente não tenho tanta habilidade com o verbo. Mas assim, o que seria isso? É o que a gente carrega de problemas, né? A nossa história de problematização, né? Então, assim, o plano ele vem para tentar fazer com que não dependa mais de uma pessoa para resolver o problema em cada cidade. Existe um plano. Eu acho que a maior finalidade desse plano aí é você democratizar a verba, porque você vê o problema que está tendo no Ceará lá, do show que foi contratado da Ivete Sangalo por valores absurdos. Você cai, por exemplo, num administrador, você cai num prefeito, você cai num gestor, que ele não tem uma visão cultural. Às vezes é muito mais bacana a gente ter, que nem vai ter agora, dia 29, no Ilha Porchá, um salão de fotografias, do que você trazer um conjunto aí, ou um pagodeiro, para tocar o Itararé. Isso torna muito mais difícil a ver o que acontece, que já aconteceu num dos casos da Ivete Sangalo, que é o superfaturamento, né? Isso. Por quê? Porque quando vai para o Conselho de Cultura paritário, com artistas da sociedade civil, eles sabem, eles são artistas, eles sabem que aquilo lá não custa aquilo. Não é aquilo ali. Né? E não tem como você comprar todo mundo, não é todo mundo que é
que é corrompível, né? Então, assim, você consegue caminhar de uma certa maneira a administração das verbas e as ações de uma maneira transparente e com menos desvios. Você consegue cercar a coisa com uma organização em que fica difícil você conseguir... Eles criaram um mecanismo de proteção para ter a verba mais bem aproveitada, com menos corrupção. Agora, eu achei muito interessante uma coisa que eu li, eu te perguntei aqui, sobre o ponto de cultura e identidade da região. Conta para quem está nos assistindo aí, exatamente como é que funciona o ponto de cultura, identidade e região, é isso? Isso. Como é que funciona? O que é isso aí, Danilo? O ponto de cultura, identidade e região é o Laboratório Caiçara de Audiovisual, né, de produção audiovisual. Tá? O coordenador é Maurício Oliveira, eu trabalho junto com ele já há muito tempo. A gente está fazendo o quê? Mapeando a história da formação dos bairros, em cima do PDO, que é o PDO, plano orçamentário, né? Foi mapeado, eu não vou lembrar agora o termo, tá? Bom, vamos lá, vamos desburocratizar aí o PDO. Vamos chegar na Vila Margarida. Isso, chega a não tua é equipe. só nela, então, região. Pegar uma região ali, vamos chegar na Vila Margarida. Chegou a tua equipe, porque você vai fazer um projeto audiovisual, é uma equipe, tem iluminador, tem câmera, tem fotógrafo, que nem eu tenho aqui. Aí, por exemplo, a questão da Santa, que eu levantei aqui. Você levanta, por exemplo, quem foi que fez a gruta, quem colocou a Santa, quem morou, como é que funciona? Isso. Eu falei do PDO, é o Programa Democrático Orçamentário. Em cima dele foi feita as regiões de São Vicente, aí são 13 regiões, a gente vai numa região, já fizemos de 6 regiões, se não me engano, ainda tem mais 7. Mais 7. Então, assim, a gente vai na região, a gente procura, primeiro faz uma pesquisa histórica com um historiador. Bacana. Né? E depois a gente faz chama pesquisação. A gente leva a molecada, né, os jovens, a molecada é um jeito meu de falar, a gente leva os jovens para dentro do bairro com eles, leva numa Kombi e vamos de porta lá, a gente vai mapeando, vai olhando os mais antigos, quem é o cidadão mais antigo, quem é um cara que é um líder de bairro. Aí a gente ensina eles a ter essa questão de se expressar, de saber chegar e sair e saber pesquisar. Bom, e aí eu quero fazer uma pergunta que eu achei bacana, esse negócio dos jovens. Você toca a campainha de uma casa lá, faz de conta que você é um moleque de 15 anos que está trabalhando nesse programa aqui do Ponto de Cultura. Atende uma velhinha de 86 anos. Normalmente, o que você pergunta para essa senhora aí de 86 anos? Porque ela está no bairro ali, às vezes até 80, 85 anos. Quais são as perguntas? O que vocês levantam com esse morador e para onde vão essas informações? Que é o tipo de um IBGE histórico. Isso. Quem vai adorar isso aqui é meu amigo o arqueólogo Manuel Gonzalez. Esse é um produto que vai ter daqui uns 10 anos, 20 anos, porque a gente está fazendo um produto hoje sobre 30 anos, 40 anos atrás. Certo. Então, assim, quando a gente chega numa casa, pega um idoso que tem história, que foi um líder de bairro, ou uma líder de bairro, comunitária, quando elas vê um monte de molecada, elas já abrem um sorriso e a gente fala, somos de um ponto de cultura, nós estamos resgatando a história das pessoas do bairro, não a história do bairro. E a gente quer que pessoas que lutaram pela melhoria, que lutaram pela água, eles ficam super felizes porque se sentem excluídos. Eles fizeram tanto e hoje estão, às vezes, sem voz e sem vez. Assim como acontece com quem não, os de menores, né, que não tem voz e vez praticamente na nossa sociedade, que é a sociedade de adultos, né, pautada de adultos e para adultos. Os idosos também eles têm uma certa necessidade e tem um potencial não utilizado. E o projeto, ele usa exatamente isso. A gente usa esse potencial que está largado porque eles são a história viva do bairro. E aí eu te pergunto, esse programa tem mais a intenção de valorizar o jovem ou o idoso, ou ele tem a intenção de registrar a identidade? Porque é o seguinte, você chegar na minha casa hoje, eu devo ter lá caixas, baús, hoje estão arquivados e tudo, de slides aí desde os meus 15 anos, de 40 anos atrás. Você faz algum aproveitamento, por exemplo, de algum material documental do idoso que você acaba entrevistando? Sim, bastante. Fotos antigas? Fotos antigas, vídeos, recortes de jornais que ele guardou dos movimentos.
nós temos, quando a gente fez lá da área continental, então a gente pegou da Rádio Mata Atlântica, nós pegamos trechos da Rádio Mata Atlântica, botamos no documentário, entrevistas com a irmã Dolores, com o Mário Covas, com outras pessoas no processo, explicamos esses movimentos. Então a gente trabalha em alguns focos: inclusão social dos jovens, emancipação comportamental deles, tá? Interatividade, resgate da história das pessoas no bairro, da formação dessa questão da comunidade. Certo. E daí a gente tentar criar uma identidade. O que falta hoje. As pessoas nascem dentro das suas casas, nos seus muros, com água encanada, com esgoto encanado, com eletricidade. Ele está preocupado em trabalhar e comprar um carro zero, mas o cara do outro lado da rua é marginal. E o outro lado de cá, acho que de cá é marginal. Mas aí o que acontece? Existe um problema hoje, e eu sinto isso no Guarujá, que as pessoas hoje são individualistas. Hoje é muito difícil, devido ao dia a dia. Elas estão, talvez. Elas podem ser mudadas, tá? Mas hoje existe o problema do vil metal. O camarada está preocupado em poder e dinheiro. Não é que nem era 30 anos atrás, até pela questão da violência, de você abrir a porta, por exemplo, da tua casa, colocar a cadeirinha para fora e ficar sentado na porta de casa. Isso hoje é um fator determinante que nós perdemos até no interior, hein? Eu tive agora, e vou te contar recentemente, em Cesário Lange. Isso aí a gente vai entrar numa questão isso é um padrão do sistema de segurança que nós temos. Não, né? mas a nossa vida... Você provoca... Não vamos pegar na parte... A rua é marginal, fique na sua casa, não vamos videogame. Polemizar nessa questão. A questão é que você falou o seguinte, olha, às vezes um cara mora um marginal do outro lado da rua... Ele acha que é marginal do lado de cá, o outro lado acha que de cá. Mas hoje a sociedade... E a rua tem um buraco no meio da rua. Não, a sociedade hoje, ela é individualista. Poxa, eu morei em São Paulo 30 anos. Eu tinha essa receptividade porque eu sou um cara expansivo, mas eu conheço o caso do camarada que ele morou 10 anos, ele não conhecia o vizinho dele de apartamento, ele não ia nem na reunião do condomínio. Então, mas a questão nós vivemos uma sociedade que vem de uma evolução de muitos anos que a propriedade privada está acima do comum. Então, assim, e aí o que acontece? Sem identidades, esses signos que nós estamos criando como documentário Resgatando a História, a gente fazer perceber que existe coisas comuns que nós precisamos avançar sozinho, não é privado, é comum, então é impossível você comprar aquilo ali. Então nós temos que criar uma identidade, criar signos para que as pessoas, objetivamente, elas começam a ter essa relação novamente e entendimento que o comum... acho que, como o Marx dizia, nós estamos indo para o capitalismo para depois entender o socialismo. Eu acho que é o seguinte, não passa por Marx, eu acho que a sociedade hoje, ela se transformou, a televisão tem um fator importante, ela é individualista e você só vai conseguir... Há um monopólio da informação. E você só vai conseguir integrar essa sociedade quando você chegar naquela praça lá que a gente estava conversando e você faz um evento e você chama todo mundo do bairro para se reunir em volta daquele evento. É mais ou menos como chegar, por exemplo, na minha casa ninguém come vendo televisão. Na minha casa hoje, você vai almoçar, senta todo mundo na mesa. Por quê? Porque a minha avó, que era uma portuguesa que chegou no Brasil na década de 10 para ser governanta numa casa, ensinou a gente a sentar, a comer com garfo, a comer com faca, a usar um guardanapo de linho. Meu pai obrigava a fazer isso. E hoje o que você vê numa casa? Uma televisão em cada quarto, o moleque vai lá, pega o prato, vai comer, à noite o pai e a mãe ficam na sala vendo a novela lá da Poderosa, o moleque vai para o quarto ver o Cartoon Network, o outro vai ver não sei o quê. Então a sociedade se transformou. A união e a integração da sociedade e o fim ou a diminuição do individualismo passa pelo movimento cultural de você conseguir integrar essas pessoas no bairro, sem precisar deslocar elas para um equipamento público e sem precisar deslocá-las para um evento. Mas aí que está, o que acontece? O monopólio da comunicação, né, que nós temos, hoje já temos, na verdade já temos, já há muito tempo sempre foi assim, ele provoca essa individualização e essa falta de diversidade. Isso que você falou da sua família, você vê representado em alguma novela? A gente não vê representado na novela. Eu vou fazer uma pergunta para você. Caboclo? Você assiste a Globo? Você assiste a novela?
Muito raramente. Eu também Muito não. raramente. Hoje, infelizmente, ou felizmente... Eu assisto para ver a cara de pau que eles têm. Há 5 anos eu descobri, eu já usava e tudo, mas há 5 anos eu descobri a internet como uma maneira de me manifestar. Eu tenho uma formação todinha, eu sou ex-carmista, tenho uma formação na área de eletrônica e elétrica, fui consultor fiscal público e em 2009, devido ao problema do meu filho, eu sou um pai de um autista, virei um militante da causa autista, eu achei a internet uma maneira de me manifestar as minhas ansiedades. Criei um blog e naquele blog lá eu comecei a despejar tudo que eu pensava. Tudo que você não tem coragem de falar, eu comecei a escrever, respondi aí ainda estou respondendo a mais de 23 processos, tá? É normal, mas eu acho o seguinte, hoje eu vejo muito pouco televisão. Eu sou fã de algumas séries, como um bom nerd, como um bom geek, eu sou fã do Green, eu sou fã de algumas séries aí, mas eu assisto pouco, me indigno com a minha mulher, vendo o Antônio Fagundes lá e tal, mas eu não posso privar minha mulher daquela fantasia, tá? A mídia tá monopolizada? Tá. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. E eu posso fazer porque eu fui um dos camaradas que participou da Constituição dos Blogueiros Progressistas no Brasil e me decepcionei. Nós temos hoje no país mais de 200 milhões de habitantes. Mais de 200 milhões de habitantes, tá? Você sabe qual é a quantidade de jornal que se vende num domingo e a quantas pessoas esse jornal atinge? Jornal, que eu falo jornal de papel, que eu não acredito que o jornal de papel desapareça. Até pela morosidade da expansão da banda larga, que é um dos motivos de a comunicação não estar democratizada, que vai acabar agora, viu, Danilo? E nós sabemos porque nós estamos com um projeto aqui na TV de expandir o nosso sinal para parabólica, e existem empresas de fora do Brasil entrando com preços baixíssimos com internet por satélite, que vai acabar com esse negócio da net, da telefônica, de ficar cobrando, que nem eles cobram de mim lá, R$50 por mês, e eu tenho limitação do uso da banda. Mas vamos pegar aqui no jornal. Quantos jornais se vende no Brasil para 200 milhões de pessoas? Num domingo, dá um chute aí. Não, eu não posso dar esse chute. Mas não se vende mais que 3 milhões de jornais. Juntando os 3 maiores jornais do país. O Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Como está acontecendo a crise de representatividade, os grandes jornais também estão em crise de representatividade. Hoje em dia existe um dado, uma pesquisa que diz o seguinte: os jornais de bairro, eles têm uma credibilidade muito superior a qualquer outro meio de comunicação. Mas jornal de bairro, a finalidade do jornal do bairro não é levar informação. A finalidade do jornal do bairro, o jornal de bairro não leva informação. Sim. Todo jornal de bairro que é criado, e eu acompanho isso desde a década de 80, porque um dos maiores jornais de bairro do Brasil foi criado em São Paulo, o negócio dele é propaganda e marketing. Você não vai ver, e você nunca viu na tua história, por exemplo, um Joelmir Betting, um Paulo Francis escrevendo um jornal de bairro. Mas o que tem? O que tem aí, na verdade, é que ele não tem. Não, ele não tem um papel fundamental de democratizar a informação. Você não vai ver um embate. Me diz um jornal de bairro que me dá um embate político. Me dá um Jornal da Orla, que fala da prefeita de Cubatão, que na verdade já não é mais um jornal de bairro. O Jornal da Orla hoje virou um jornal regional. Mas eu tô falando, talvez se o conteúdo hoje não é aquilo como a gente... Nunca foi. Mas pelas pesquisas mostram que ele pode ser a ferramenta de a gente reinventar essa credibilidade política. Pode ser, mas aí você colocou aqui para mim há minutos atrás que ele tem mais credibilidade. Tem perante a população. Tá, mas eu abro, por exemplo, o Jornal de Bairro, tá? Tem uma coluninha política ali. As pessoas acreditam, não que seja verdade. Não, tudo bem. Você vira o Jornal de Bairro, tem a coluninha política ali, que a coluna política eu escrevo no Jornal do Guarujá, não é um jornal de bairro. É o que eu penso, não é a verdade, tá? Que o bom jornalismo, que eu não pratico, porque eu sou um jornalista vira-lata, é você ouvir as duas partes.
Eu não ligo lá para a assessoria da prefeita do Guarujá ou para o prefeito de São Vicente para perguntar o que ele achou. Eu vou e dou um cacete no cara porque eu acho que está errado. Então eu não faço bom jornalismo, também não faço jornalismo marrom. Eu só me baseio no que está escrito. Agora, você colocou, não, tem mais credibilidade. Mas você abre um jornal de bairro, está lá a coluninha política, daqui a pouco coluna social no colunista, daqui a pouco propaganda classificada, acabou. Ele não tem aquela função. O melhor jornal do Brasil chama-se Estado de São Paulo. Mas eu vou te explicar o porquê. Fica muito fácil você ganhar muito bem numa baita estrutura na Folha de São Paulo e você fazer um jornal lindo. Não ganha. O jornalista é o cara mais mal. Posso falar uma coisa pra você? O piso do jornalista hoje é R$ 1.260. 70% do mercado de comunicação está na mão de menos de 10 famílias. Tá? Então, assim, o jornal de bairro, eles são pessoas que são guerreiras, elas estão vindo... E existem as necessidades que vão sendo criadas. Às vezes ele acaba tendo mais... Ele passa a ser fã da marca do jornal e o jornal deixa de ter a essência que ele quis ter no início por uma questão de necessidade e adaptação e que ele escolheu e acabou cedendo. Mas existem muitos, eu acredito que existe, não só aqui, mas pelo país todo, jornais até direcionados, jornal de bairros ou de regionais que falam sobre saúde mental, por exemplo, que são grupos que são altamente militantes. Aí é que está o teu engano. E eu posso te falar porque eu viajo pelo Brasil inteiro e eu agora não porque eu estou na TV há 60 dias. Mas antes de vir para a TV eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da manhã na internet. E uma das coisas que eu fazia era ler jornal. Então vou te falar o que acontece. A comunicação está na mão de 10 famílias. Tá, é verdade. Nós temos que democratizar a comunicação. Temos. Porque eu sei que hoje eu não consigo, por exemplo, uma autorização para montar um canal de TV. A internet democratizou muito isso aí, tá? Só que tem o seguinte, hoje existe um negócio chamado agência de notícias. Quando o camarada fala sobre saúde mental hoje, ele vai no Google e ele vai extrair uma matéria de uma dessas 10 famílias que tem um corpo jornalístico fantástico lá, mantido com verba pública. Desculpa, mas assim, o que você está falando... quando você fala de democratizar a comunicação e dividir isso, não é para fazer mais do mesmo, não é para a gente pulverizar, né, disseminar mais do mesmo. É que não há a diversidade cultural. As pessoas, de repente, não querem saber essa notícia. Eu quero saber o que está acontecendo com a sociedade ribeirinha, com a comunidade indígena, quantos anos você com tem? O povo caboclo, quantos anos com você o povo tem? afrodescendente. Eu não vejo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho 33 anos de idade. Você é um camarada altamente instruído e culto. Desculpa, eu vejo aqui pelas colocações e pelas palavras que você coloca. Você lê, você conhece um camarada, por exemplo, do jeito que ele fala, que ele pratica a leitura. Eu te desafio, até porque nós estamos 5 minutos aí para acabar. Me entra numa faculdade de jornalismo hoje, ou qualquer faculdade que você quiser, manda um estudante de jornalismo no último ano, ou um advogado ou qualquer um, fazer uma redação de 2 laudas sobre comunidade ribeirinha ou comunidade indígena, carambola, o que você quiser. Se você falar carambola pro camarada, então o que acontece? Nós sofremos hoje uma crise de cultura. Sim, e de identidade. De identidade. A universidade, hoje eles formam profissionaltas. Eles não formam desculpa, não é carambola não, viu gente? Eu falei errado. É quando a comunidade negra, não é carambola. Não. Carambola veio rápido aqui que eu me exaltei. É uma comunidade... Quilombola, vem de quilombo. Vem de quilombo. É que o sangue sobe aqui, quilombola. Mas é porque o formato do mercado faz com que as universidades formem as pessoas direcionadas para isso. Não põe a culpa na universidade. Eu conheço muito estudante que vai para a universidade e fica no barzinho tomando cerveja. Opa! Como eu tive aqui com uma educadora aqui, e eu tive um mestre na faculdade... que com 15 anos ele me chamou e falou assim, você não pode fazer Heil Hitler, toma esse livro aqui e lê. E aí ele me deu O Despertar dos Mágicos, com o Louis Palmer e com o Jack Bergier, que são fundadores da revista Planeta, e aquilo ali mudou a minha vida além daquele livro. Sociedade de Poetas Mortos, que eu invoquei. Então eu acho que a tua visão de um camarada que nem você, que você é até filosófico, é bacana, mas essa realidade nossa, essa leitura nossa, esse nosso sonho
de democratizar a cultura, de tirar a molecada do gueto, de produzir para essa molecada, de criar novos artistas, não passa pela realidade do nosso país. Não, desculpa. Você me desculpa, eu não concordo com essa minha visão. Final. Eu acho que o que acontece é que nós estamos massificados e olhando só para um lado e não conseguimos nem imaginar, a nossa capacidade de imaginar o que podemos recriar e nos reinventar, ela foi adormecida exatamente por esses meios de comunicação que dominam o processo. Você acha que houve um processo de massificação e lavagem cerebral? Não pode. Lavagem cerebral, não vou entrar nesse mérito, mas você está imputando a culpa para eles pela massificação. Massificação, sim, lógico. Eles dominam 80% da audiência. Como você falou, hoje em dia a família... Não tem a nossa. A Globo não tem a nossa audiência. Não tem a nossa, mas hoje em dia tá perdendo, eles estão caindo, eu estou achando uma maravilha. Uhum. Inclusive, eu não acabei não falando, mas o coletivo Mídia Livre, que é uma frente que nós estamos fazendo, para lutar por essa lei da democratização da mídia, né? Nós acabamos de ir na ITEC, fizemos ontem e antes de ontem 2 seminários, 2 dias de seminário, para falar sobre essa questão das manifestações, da democracia, da representativa direta, dos mecanismos. Estou dando palestra nas salas de aulas, na verdade diálogo, que não é palestra, eu estimulo muito a pergunta, para eles entenderem como acontece. Um aluno chegou para mim e falou: Danilo, as manifestações, a Globo estava falando mal e a Globo News estava falando bem. Eu falei: então, o povo que assiste a Globo, fica em casa, que senão teu filho vai se machucar. A elite, o que tem outras coisas para pedir, vocês vão para a rua. Vocês são justos em lutar. Você entende aonde que eles não estão sendo democráticos. Porque se fosse democrático, eles colocariam todas as parcialidades nos 2 canais. Mas num canal ele põe uma parcialidade e no outro outra. Só que no um, o público é o público que tem uma necessidade. E no outro é o público que tem outra necessidade. Então você está manipulando. Nós estamos sendo gado. Então para isso precisa quebrar essa hegemonia. Tá? Bom, Danilo, nós vamos voltar com essa questão da democratização da mídia, porque eu sou um homem de mídia, eu sou um homem de internet. Eu estou na TV Com aqui graças a um convite da direção da emissora e do meu amigo Augusto Capo de Casa, mas eu gosto de fazer jornal de papel, gosto de fazer internet, isso é um tema apaixonante. Eu participei do primeiro encontro internacional de blogueiros em Foz do Iguaçu, eu participei de vários encontros dos blogueiros progressistas e eu tenho muito para brigar com ele. Nós vamos fazer um programa só sobre democratização de mídia. Vou trazer meu amigo João Gabriel aqui e nós vamos tacar fogo aqui. Danilo, boa noite, obrigado pela tua presença, boa sorte. Foi um prazer te conhecer, uma honra. Eu só te conhecia pelo Facebook. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou muito contente de São Vicente ter um camarada tão competente que nem você, envolvido aí no Conselho Municipal de Cultura. E eu acho que a população de São Vicente vai ganhar muito com o teu trabalho e com o trabalho do teu grupo, viu? Tá, eu agradeço também a presença. Tem outras pessoas também que estão da militância junto com a gente lá, né, assumindo essa bronca. Não sou só eu, mas estamos aí na luta. Ah, não é bronca, isso é um prazerzão, viu? Na verdade, É que é uma luta inglórica, né? Não, eu na verdade, assim, eu fico até feliz em estar nessa trincheira. Tá. Pra mim não é um problema, mas eu digo que para alguns, às vezes, não pensam em desistir, mas a gente vai lá e anima de novo. Não, mas esses aí são os que assistem a Globo, não é da nossa turma. Boa noite, amigos, até a próxima.